Dando continuidade ao nosso curso, vamos falar agora de outros grupos de antimicrobianos. Os glicopeptídeos e lipopeptídeos e o grupo das polimixinas, né? Embora sejam antimicrobianos bem antigos, eles são bem interessantes porque até hoje eles são utilizados, principalmente quando a gente está tratando infecções que são potencialmente graves e em pacientes que estão internados, que já utilizaram todos aqueles outros antimicrobianos que a gente falou até agora. Então, são pacientes que estão colonizados e precisam realmente, na verdade, estão infectados, né, por bactérias anteriormente colonizantes, que são de alto espectro de resistência, né, e que trazem realmente uma dificuldade muito grande de tratamento. Começando com os glicopeptídeos e os lipopeptídeos, a primeira coisa que a gente olha é tipo, vamos ver aqui a estrutura desses antimicrobianos. Olha aqui, gente, como eles são gigantes, altamente complexos, né? Tão diferente daqueles anéisinhos pequenininhos, né? Dos beta-lactamos, com aqueles radicaizinhos que já deixavam eles mais potentes, né? O que que isso traz pra gente? Uma complexidade, uma dificuldade muitas vezes de você produzi-los e principalmente produzi-los de uma forma mais pura. Teve um tempo atrás, inclusive, que a gente teve uma vancomicina que foi altamente contaminada, que a gente mal conseguia utilizar nos pacientes porque eles tinham muita reação, né? E o custo deles acaba sendo também um pouquinho mais alto, tá? Então, basicamente, nesses grupos de glicopeptídeos, a gente tem duas medicações, a vancomicina e a teicoplanin. Qual a grande diferença? A vancomicina é que a gente usa muito mais, tá certo? Mas ela tem uma ampla, digamos assim, ela tem uma gravidade muito, que deixa a gente muito angustiado, que é justamente o potencial dela em causar nefrotoxicidade. Então, a vancomicina ela é altamente nefrotóxica. Às vezes, a gente tem um paciente que diz que está fazendo uma reação alérgica, mas na verdade pode ser só uma reação de infusão. Quando a gente faz rapidamente a infusão dela, a gente dá o que a gente chama de síndrome do homem vermelho, que é quando a pessoa fica avermelhada, se sentindo mal pela infusão rápida. Basta você realmente reduzir a infusão e que não é uma reação alérgica. Mas a toxicidade de cara, pior dela, se chama a toxicidade renal. E principalmente porque muitas vezes a gente vai precisar aumentar a dose, né? Então a dose dela é por quilograma. Então a gente pode chegar a doses muito mais altas do que aquelas que a gente rotineiramente faz para um paciente. E quanto maior a dose que a gente fizer, maior vai ser a toxicidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas medicações, principalmente para os pacientes idosos. E a gente tem a tecoplanina. Poxa, mas a tecoplanina tem o mesmo espectro de ação, o mesmo potencial, então por que a gente não usa muito mais, né? Então tem duas coisinhas bem interessantes sobre essas duas drogas que a gente precisa conversar. Uma delas é que muitas vezes a gente precisa tratar infecções de sistema nervoso central. Então eu preciso que a droga tenha uma boa penetração na barreira hematoencefálica. E dessas duas, só a vancomicina, ela consegue realmente atingir o sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma meningite, uma infecção pós-cirúrgica do sistema nervoso central, realmente eu tenho que usar a vancomicina porque a teico não vai funcionar. Outra coisa é que a teico, às vezes, ela tem uma distribuição um pouco anárquica. Eu não posso, confiar tanto numa concentração muito alta dela, né? Quando eu estou, por exemplo, com uma infecção de corrente sanguínea, infecções em bebês, em crianças, onde esse metabolismo ainda não é muito bem conhecido. Embora hoje a gente tenha dois exames, duas técnicas que a gente pode fazer, hoje atualmente disponível nos nossos laboratórios, a gente tem a vancocinemia, que é a gente medir a concentração da vancomicina na nossa corrente sanguínea. E a gente vai saber se precisa aumentar a dose ou baixar a dose. Existe um exame similar para a teicoplanin, mas que não é comumente feito nos laboratórios. Às vezes a gente acaba extrapolando por mensurações similares realmente à vancomicina. Essa é a grande diferença entre essas drogas. Dentre os lipopeptídeos, a gente não pode deixar de falar da daptomicina. Falando em tratamento de gram positivo, que na verdade os glicopeptídeos são para tratamento de gram positivo, né? Gram positivos o quê? Resistentes à meticilina. Então, é um Staphylococcus aureus, né, que é resistente à meticilina, à oxacilina e outras bactérias nesse sentido. Mas, dentro do tratamento para gram positivo, a daptomicina, ela vem com um potencial muito maior, porque ela consegue tratar bactérias como, por exemplo, os enterococos, que são vancomicina resistente. Então, é como se eu não consigo mais tratar um paciente com oxacilina porque aquela bactéria está resistente, então eu passo para vancomicina ou teicoplanin, mas se eu tenho resistência a esses antimicrobianos, eu passo para daptomicina. Então é quase como se a gente tivesse uma gradação.
Algumas coisas são importantes da gente falar em relação a essa medicação. Primeiro é que, se eu tenho infecção em pulmão, ela não serve, porque ela é inativada pelo surfactante pulmonar. Então, ela não vai funcionar em infecção pulmonar. Então, nada de pensar nela. Mas infecção de corrente sanguínea, ela é excelente, tanto que a gente acaba recomendando a sua utilização muito para pacientes com neutropenia febril e com endocardite. Então, é uma droga fantástica para essas duas patologias. Na verdade, a gente não sabe muito bem o mecanismo exato de ação da daptomicina, mas a gente sabe que ela utiliza, na verdade, uma inserção através do cálcio, né, desse fosfatidilglicerol, né, tentando alterar a polarização, principalmente de potássio dessa membrana, fazendo com que haja uma ruptura da membrana da bactéria e ela acaba sendo destruída. A gente utiliza muito na endocardite, principalmente porque ela tem uma capacidade muito boa de penetração nas vegetações, inclusive para impedir, né, a colonização nessas regiões. Então, a gente usa muito nessas situações. Polimixinas, de longe, nossa, são medicações antimicrobianas que já nem deveriam existir mais. Olha só, eles foram descobertos em 1940, foram muito utilizados na década de 60 e foram simplesmente riscados do mapa, né, pela toxicidade enorme renal que elas traziam, né. Eu lembro que durante a minha residência, né, lá em 2001, eu estava rodando no serviço nos Estados Unidos, né, durante os meus eletivos e as minhas férias eu passei alguns meses lá, e durante uma visita eu sugeri uma possibilidade da gente usar a polimixina, e eles ficaram horrorizados. Nossa, vocês usam isso no Brasil? A gente já não usa isso faz tempo. E, na verdade, depois eles voltaram até a usar, porque a gente começou a ter gram-negativo muito resistente. E esses gram-negativos altamente resistentes, como principalmente as Klebsielas e as Pseudomonas, e os Acinetobacter também, nos levaram a olhar mais uma vez para essa droga que já não deveria existir, mas que precisou ser resgatado para tratar essas superbactérias. É importante a gente saber hoje que, por exemplo, aqueles testes que a gente faz automatizados, que a gente manda lá e vem como sensível ou resistente à polimixina, não servem, tá? A gente precisa fazer um examezinho específico que se chama microdiluição em caldo. O que é isso? Eu faço um caldozinho com concentrações diferentes, tá? Daquele meu caldo de bactéria e vou colocando a polimixina para saber até que quantidade ela consegue inibir aquela minha bactéria, se ela é realmente sensível ou resistente. Porque alguns anos atrás, a gente teve uma pesquisa muito importante que saiu em São Paulo, onde 50% das bactérias que aparentemente naquele teste normal automatizado eram sensíveis, na verdade não eram sensíveis, eram resistentes à polimixina. Então a gente fica dando uma medicação muito tóxica para o paciente que não tem uma efetividade. A gente hoje tem dois tipos de polimixina, a polimixina B, que é altamente nefrotóxica, e a polimixina E, que é a colistina. Geralmente a colistina a gente utiliza mais para infecções de trato urinário, porque ela consegue ter uma concentração muito maior em trato urinário do que a polimixina B. É a única diferença que a gente faz entre elas. Então, para essas bactérias super resistentes, a gente precisa desses grupos de antimicrobianos que são bem específicos. Então, a gente precisa dos glicopeptídeos para tratar os nossos gram-positivos resistentes à meticilina ou oxacilina. A gente precisa da daptomicina para tratar as bactérias, principalmente os enterococos resistentes à vancomicina. E a gente precisa das polimixinas para tratar principalmente esses três grupos de bactérias que são muito resistentes, são gram-negativos que causam muito problema no hospital. Nossas pseudomonas, nossas klebsielas e nossos acinetobacter. Então, essas drogas, por mais tóxicas que elas sejam, precisaram ser resgatadas. Até a próxima.